Olá pessoal, meu nome é André Cardeves, sou psicólogo especializado em terapias, tratamentos para disfunção sexual masculina, com 25 anos de experiência. Para que você possa entender como vai ocorrer uma terapia, como vai ocorrer um tratamento, você tem que entender como ocorre o processo disfuncional da saúde sexual masculina. Tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é uma disfunção sexual e como ela ocorre no organismo, como tudo isso acontece. Vamos falar de uma disfunção do tipo disfunção erétil ou ejaculação precoce, tá? Primeiramente, para tudo começar, a gente precisa ter a excitação sexual, tá? Ativar o aparelho reprodutor masculino para que haja a ereção do pênis e o corpo masculino se prepare para ter o ato sexual. Primeiro, como que acontece essa ereção? Ela parte de uma excitação. E como essa excitação ocorre? Basta só olhar alguma coisa, basta só ser estimulado o órgão sexual masculino? Não, não é bem assim, tá bom? Primeiro, a excitação ela vai ocorrer de fato a partir de um estímulo. Mas o mais importante é o depois do estímulo, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos supor que o estímulo acontece aqui, ó, visualmente. Tá? O nosso personagem aqui, ele estava aguardando a namorada chegar e a primeira coisa que ele fez foi enxergar a namorada, tá? Aí depois ele sentiu de perto o cheiro da namorada, tá? Sentiu o cheiro. Depois ele ouviu a voz da namorada e depois ele começou a namorar e fez o processo de toque. Então que a gente tem o sentido da visão, o olfato, a audição e o tato, né? Trabalhando em cima desse início do processo da excitação sexual. Mas tudo isso só vai acontecer se o nosso cérebro comandar, tá bom? Por quê? Porque enquanto está ocorrendo isso, os estímulos sensoriais estão aqui pelo cérebro, só que quem manda é esse setor aqui, ó, do córtex frontal. O córtex frontal, ele que vai mandar nessa conversa toda. Por quê? Se não tiver a ordem dele para dar o início ao evento da excitação, nada vai acontecer. Ah não, doutor, mas se uma mulher vier estimular meu pênis, aqui não dá nem tempo de trabalhar, isso aqui, meu pênis vai ficar ereto ali na hora. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque você pode ter uma estimulação manual do pênis e a hora que você prestar atenção, não é uma pessoa que você quer que esteja manipulando seu pênis. Exemplo, já deve ter ocorrido na sua vida uma manipulação do seu órgão por uma pessoa que não era, que não estava ali manipulando para uma questão sexual. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o nosso personagem aqui tenha sofrido um acidente e quebrado as duas clavículas, tá? Aí ele está engessado com os dois braços aqui. Aí ele não pode mexer nem para fazer xixi no banheiro e pegar o pênis dele e segurar para fazer xixi. Aí ele vai chamar quem? Ele vai chamar a mãe dele para ajudar. Vocês acham que se a mãe dele manipular o pênis dele, vai ter alguma excitação? Não, né? O normal é que não tenha. Por quê? Porque a excitação aconteceu
Ele teve um estímulo, esse estímulo foi para o cérebro, mas o córtex frontal vai falar não, tá? Posso, não é o correto, tá bom, pessoal? Então não adianta ter o estímulo nem visual, nem olfativo, nem tátil, nem auditivo, se o cérebro não quiser que obtenha esse estímulo. Então queira saber a excitação sexual, o início do ato sexual, o início da ereção, o cérebro é obrigado a aceitar. Porque no momento que ele aceita, aí começa a ocorrer o próximo passo. Aí o que é o próximo passo? Próximo passo que vai mandar neuromensageiros e o corpo começa a sofrer alterações. Coração começa a bater mais forte, a respiração começa a aumentar, esse sangue arterial aqui azul que vocês estão vendo, vão bobear mais sangue para o corpo cavernoso do pênis e assim esse pênis poder ter uma ereção, tá certo? Então precisa ter o início da crença positiva, do pensamento positivo, da ordem do cérebro. Caso contrário, nada feito. Que é o estado de luta e fuga. Aqui, ó, onde eu pintei em vermelho aqui, ó, estado de luta e fuga, em inglês fight or flight. Tá? Aqui a gente tem um animal aqui muito maluco, né? Que parece um, sei lá o que, lobisomem. E tem um cara que é assustado, né? Uma ameaça. Então, o ser humano, diferente dos outros animais, ele consegue fazer algo que os outros animais não conseguem, que é prever uma ameaça, tá? Por quê? Porque a gente tem, né, diferente dos outros animais, o neocórtex, que é essa parte aqui superior do cérebro, né? É onde o ser humano ele tem uma capacidade maior dos outros animais no sentido de raciocínio, de criação, de cognição, que é o cérebro humano, tá bom? Os outros animais, eles só vão perceber o perigo no mecanismo de sobrevivência deles no momento do ataque meio que acontecendo, tá? Algo tem que acontecer para o animal poder entrar no estado de luta e fuga. O que é esse estado de luta e fuga? Quando o animal, não vamos falar aqui do ser humano, percebe uma ameaça, que nem aqui, ó, visualizou uma ameaça. Aí, o que vai acontecer? Não vai passar para o cérebro para poder entender o que é essa ameaça. Por quê? Porque se tiver que pensar, analisar, fica muito tempo para poder ter uma reação. Então, na verdade, imediatamente já vem para uma ativação de uma glândula, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Uma glândula que chama-se amígdala cerebral, tá? Amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela manda mensagens, tá? Para todo o corpo para começar uma ativação. Sabe quando alguma coisa perigosa vai acontecer? Coração dispara, acontece o frio na barriga, a respiração fica acelerada. Por que tudo isso? Que é para preparar o seu corpo para lutar ou para fugir da ameaça. Então, o estado de luta e fuga é, diante de uma ameaça, o sistema límbico, que é o cérebro que comanda esse mecanismo de sobrevivência, ele faz uma preparação para o corpo humano ou ter força suficiente para correr ou ter força suficiente para poder
lutar pela sobrevivência. Tá? Então todo esse processo ele gera um desgaste físico muito grande, tá bom? Então, o que isso tem a ver com a questão da disfunção sexual masculina? Você concorda, tá? Que nesse estado de luta e fuga, a última coisa que vai ser prioritário vai ser o aparelho reprodutor. Porque o corpo ele vai estar preocupado não em mandar sangue para o pênis. Ele vai estar preocupado em mandar sangue não para o músculo liso e cavernoso do pênis, para os outros músculos do corpo, para que o corpo se prepare para lutar ou fugir da ameaça. Tá bom? Então, vamos supor, o nosso personagem tá lá namorando. Aí ele tem um pensamento, tá? Pum, pensou, aqui ó. Nossa, o que eu tô fazendo aqui não é correto, né? Eu tô tendo um ato sexual com uma pessoa que eu não deveria estar tendo um ato sexual. Então, o que aconteceu? Ele entrou no mecanismo de luta e fuga. Tá? Por quê? Vai mandar uma mensagem para a amígdala vai começar o processo de luta e fuga e a ereção vai acabar. A ereção pode acabar porque vai faltar sangue para o pênis e o corpo vai eliminar tudo que é desnecessário para poder lutar e fugir. Então, para que ficar jogando sangue para o pênis, eu vou precisar de sangue para o pulmão, para os músculos, para poder lutar e fugir. Dependendo da situação, o aparelho reprodutor, a prioridade dele é reproduzir. Então, por que ele vai ter uma ejaculação precoce? Porque eu entrei no estado de luta e fuga, vou ter que abandonar a ereção, tá? Aí, tchum, ejacula. Para quê? Para poder cumprir a missão que era reproduzir, tá? Então, normalmente, quando 95% ou não vamos exagerar, 90% dos casos, tá, de disfunção sexual são por questões psicológicas e emocionais. Por quê? Por alguma razão entra alguma informação automática que gera o sistema de luta e fuga. Ah não, mas eu controlo, eu não tenho ansiedade, eu não tenho pensamento estranho. Às vezes esse pensamento não é consciente. Às vezes esse pensamento está profundo demais e nem você tem a consciência dele. Então o que a terapia vai fazer? Primeiro, a terapia vai ensinar a pessoa a identificar se é uma ansiedade, se é alguma crença que está entrando na hora do ato sexual, mesmo que essa crença não seja visível, né, não seja perceptível, e vai reprocessar mentalmente para que você não entre nesse estado de luta e fuga, tá? Quais são os problemas que podem ocorrer? Deixa eu mudar aqui de figura. Quais os problemas de saúde que podem ocorrer para causar um problema de ereção físico, tá? A gente pode ter alguma doença prostática que interrompe a comunicação do sangue para o pênis. O sangue arterial aqui, ó, que obstrui esse canal, que não é, que acontece uma obstrução desse canal, tá? Que vai interromper esse canal. A gente pode ter uma doença cardiovascular. Ficou faltando coração aqui, meu. Alguma doença cardiovascular que dá uma insuficiência
no trânsito do sangue, aí o corpo não vai ter possibilidade de fazer a conexão desse sangue para encher o pênis, que a ereção é o pênis cheio de sangue. Então a gente pode ter uma insuficiência cardiovascular, uma pressão muito alta. A gente pode ter uma diabetes que descontrola completamente a parte hormonal, que aí sim aquele mensageiro, é um hormônio mensageiro que manda, depois que o cérebro aceita a excitação, aí a gente pode ter o quê? Uma diabetes quebrando toda essa cadeia hormonal. A gente pode ter também uma depressão, tá? Então existem várias doenças que podem de fato prejudicar a potência ou causar a disfunção sexual. Mas, presta atenção, a maioria esmagadora das doenças tem tratamento. Até mesmo uma diabetes alta, que hoje pode estar impossibilitando o indivíduo de ter uma ereção satisfatória, ela bem controlada, né? Ela vai reabilitar essa função. Muita gente faz raspagem da próstata por câncer, por alguns dias de fato vai ter dificuldade de ereção, mas mesmo depois que cicatriza, a pessoa continua tendo dificuldade. Por quê? Porque criou uma ideia de que não vai conseguir. Se a pessoa tiver uma certeza absoluta que ela não vai conseguir, não, o cérebro não vai dar essa ordem. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher um questionário, responder algumas perguntas para que nós, o meu xará André, né, o André urologista, o André psicólogo, a gente possa saber se é algo de origem biológica, física e clínica, ou é uma questão que vai ser tratada através da mente e do cérebro. Tá ok? Então espero que isso tenha sido bastante satisfatório para que você entendesse que, de fato, existem questões, na grande maioria das vezes, psicoemocionais e existem questões clínicas e biológicas, tá? Mas para todas elas existe uma solução.